essa história. O governo do Paraná deve publicar até amanhã um novo decreto para frear o avanço do coronavírus no estado. Entre as medidas, o toque de recolher em todo o território paranaense entre as 11 da noite e as 5 da manhã. Vamos entender um pouco do que o governo do estado quer fazer nas palavras do secretário de Estado da Saúde, Beto Preto. É um momento crítico que nós estamos chegando, com quase 95% dos leitos ocupados na capital e também na região metropolitana de Curitiba. Nossos estudos de números, toda a estatística da epidemiologia vem sendo analisada. Estamos numa curva ascendente íngreme nesse momento do número de casos. Temos que interromper. Então, possivelmente, ainda entre hoje e amanhã, teremos a edição de um decreto no sentido de instituir o toque de recolher, diminuir a circulação de pessoas de madrugada, a partir das 22 ou 23 horas. Esse é um ponto importante. Outro ponto importante é na questão de parques, praças, circulação de pessoas. Nesse momento, faz-se necessário um olhar sobre estes quesitos e o retorno ao home office das repartições públicas estaduais e também convidando os poderes e também os municípios para que possam agir na mesma linha. Todo o nosso trabalho é no sentido de alinhar as decisões do Estado com as decisões dos municípios. E, por isso, vamos tomar essas medidas e continuar analisando o que vem pela frente. Nós temos que pensar que recursos humanos, leitos hospitalares, medicamentos e estrutura física destes hospitais para atender os paranaenses também tem um limite. E, além desse limite, nós não conseguimos ir. Até agora, administramos de maneira equilibrada todo o contexto da pandemia. Esperamos continuar assim e, principalmente, encerrando ou diminuindo o número de casos novos através de uma diminuição da circulação do vírus. É óbvio que essa declaração do secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, caiu como uma bomba aqui em Londrina, porque eu tenho dito ao longo dos últimos dias, apesar do crescente aumento do número de casos em Curitiba, em Maringá, no oeste do estado, aqui na cidade as autoridades dizem que está tudo sob controle. Vamos entender como é que as pessoas que estão ligadas aí ao setor do comércio, à política, como é que eles viram tudo isso? Daqui a pouco vai acontecer o acender da árvore de Natal do Igapó. Então as autoridades estão todas concentradas lá. Eu vou com o Pedro Marconi, que já está com o presidente da ACIL, Fernando Moraes, para repercutir essa medida. E Pedro, já vou te dar um desafio. Assim que o prefeito Marcelo Bellinati chegar, você tem prioridade absoluta, porque a gente quer ouvir o prefeito também. Como é que o Fernando vê essa medida? Se houver o toque de recolher entre as 11 da noite e as 5 da manhã, especialmente bares, esses estabelecimentos noturnos serão afetados, né? Exatamente, Juliano. Nós estamos aqui por conta do Natal, como você destacou, mas não tem como não falar dessas medidas que estão sendo adotadas no estado em relação ao coronavírus, porque isso, a princípio, não afeta o comércio, toque de recolher, mas existe um receio da ACIL, até outras entidades, que isso possa vir a atrapalhar, ainda mais no horário especial que está para começar nessa semana. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos. Na verdade, a gente está acompanhando que em outras cidades do estado está bem mais avançado o corona do que aqui em Londrina. Mas, logicamente, que Londrina não é uma ilha, pode chegar aqui também com essa velocidade. Então, o que a gente está pedindo é para que todos tomem cuidado, mantenham o distanciamento, usem máscaras. E esse decreto do governador de toque de recolher das 23 às 5 horas, ele não atrapalha, por enquanto, a economia. Então, acho que a gente conseguir fazer isso e dar uma achatada aí na curva da contaminação, isso vai ser positivo para não afetar o comércio. Então, com certeza, essa ação a gente está apoiando. A partir de quinta-feira, o comércio vai abrir até mais tarde, até às 10 horas da noite. Existe alguma medida que os comerciantes adotadas por conta dessa expansão do horário, inclusive o maior movimento de pessoas como consequência? A gente está orientando para manter mais. A gente teve um probleminha com o nosso sinal aqui, travou um pouquinho lá,
mas deu para entender aí por parte do presidente da ACIL, Fernando Moraes, que a ACIL entende que isso não atrapalha o comércio. E realmente, nesse horário, hoje os bares estão fechando, né, às 11 da noite, cozinha fecha às 10, tem mais 1 hora de tolerância, então isso não atrapalha o funcionamento. Mas eu quero ouvir daqui a pouco o prefeito Marcelo Bellinati, e assim que o Pedro tiver condições por lá, a gente volta ao vivo, porque essas medidas todas, se forem realmente determinadas num decreto pelo governador do estado, Ratinho Júnior, precisam ser fiscalizadas, tanto pela Polícia Militar, quanto pelas forças de segurança municipais, por exemplo, a Guarda Municipal. Qual vai ser a conduta do prefeito Marcelo Bellinati? Daqui a pouquinho a gente repercute isso. 6h50.